Vamos falar de centroavantes. Na história das Copas, o Brasil teve excelentes centroavantes. E aí, como é que a gente faz para dar nota? Em compensação o quê, velho? Também tivemos outros não tão excelentes. Tivemos, os últimos, então? Tivemos. Mas, enfim, qual foi o melhor deles? Quem é o 10? Quem é o 0? Difícil. Vai ter porradaria. Vai. Vai ter porradaria pra 10. E vai começar logo depois da vinhetinha aí. Vai ter porradaria pra 10. A lista que está na sua tela leva em consideração da Copa de 70 pra cá. Por quê? Ok? Da Copa de 70 pra cá. Por quê, Wallace Borges? Porque o Pelé é o concurso. Então não tem papo de Pelé hoje aqui, graças a Deus, né? Você ganhou essa, Eu, né? depois da última... Você foi bem. Pô, fiquei menos uma dor de cabeça. Você foi bem, discutir mano. Pelé é complicado. Obrigado, Jorge. Obrigado. Então, nos livramos nessa e começamos com Tostão 70. Que é um time muito encantador, né? O time de 70, ele é muito encantador. Vamos e ele... discutir se foi o de 70 ou de 82 o mais encantador ou fica pro outro Eu dia? fico com 70. Fica com 70? No caso, o time de 70. Eu não fico Isso, com fica 70 com pessoas. o time de 70. Fica Aí com... não, aí piorou. Não, peraí. Aí já é muito, aí já é muito na defensiva. É muito zelo, né? Aí já, excesso aí de tá, zelo. aí tá muito Não, precavido. não. Não Dá pra jogar um pouco mais? Não cabia Dá necessidade. pra sair um pouco mais pro Não jogo? tinha necessidade Olha dessa ressalva. o que a pressão de internet faz com as pessoas. Dá pra sair Como a um gente pouco mais? fica, né? Exatamente. É igual reality show. Os caras hoje entram no reality show morrendo de medo. Por quê? Porque vocês ficam pressionando o Dá pra pessoal. ser meio Fernando Diniz? Tá muito na Tá muito defensiva. Celso Roth. Tá muito Tá na defensiva. Tá muito cauteloso. Tá muito Milton Cautela. Buzeto. É mais do que isso. Há quem diga que tanta cautela assim é porque tá devendo. Vai ter gente Opa, que vai ter essa aí não, interpretação. aí não. Vai ter Seguimos. gente... Eu não. Amigo. Como eu conheço o senhor, eu não faria tal Fazer igual você, inferência. ó. Tostão. Eu não faria tal inferência. Seguimos. Tostão 70. Cara, assim, um dos programas anteriores, o Wallace Borges, esta revelação da TNT, Craque. vive uma grande fase. É Obrigado. o Bellingham do documentarismo nacional. Porra, cara, isso é o melhor elogio que eu ganhei na minha vida. Então, assim, E olha? ele trouxe um ponto que ele não queria botar na nota 9 quem não disputou o 10. Certo. Perfeito. Perfeito? Programa de semana passada, né? Programa dos maiores times do Brasil do século. Se for usar esse critério, eu acho que o Tostão ficaria fora, porque eu não acho que o Tostão brigue pelo 10. Eu tô contigo. Mas eu acho que é perfeitamente possível o Tostão na 9, por um aspecto. Ele fez 2 gols em 6 jogos. Você já não Perfeito? gostou. Ele fez 2 gols em 6 jogos. Só que para o funcionamento do time, o Tostão, que nem era 9 no Cruzeiro, Não, é verdade. ele foi um centroavante muito importante para o funcionamento do time. Ele foi, lá em 70, ele foi um centroavante que ele facilitava o jogo dos outros. Tal do falso 9? Já dá pode pra ser rolar isso, um ou ele falso pode ser nove? um atacante que facilitava, que se movimentava. Então, assim, ele só tem 2 gols, entre aspas, nos 6 jogos, sendo o atacante Claro. mais à frente, porque a movimentação dele fazia o time funcionar. Então, eu acho que é um baita centroavante do Brasil. Pra 9, Wallace? Então, agora o argumento que eu usei eu lá acho no que programa é da semana passada, que é quando tem menos concorrentes, a gente não precisa se obrigar a colocar na nota 9 caras que não brigaram pelo 10. Às vezes a gente precisa. Porque Até pra por uma ter, questão às vezes tem matemática. 25 nomes, às vezes O precisa. assunto que já está superado. Superado, mas superado. Então, a gente precisa para poder caber todo mundo. Isso, exatamente. Eu tinha certeza Desse que isso ia não acontecer. precisa. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então eu acho que nesse programa de hoje, por exemplo, não há necessidade. Não há necessidade de Mas entupir a eu acho nota que é um 9. reconhecimento. É porque ali tem quantos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. É que o Berserk, Semana- 14, Ontem teve então. 15. Não, 14 são 3 repetidos, né? Eu acho que faz a colocação no 9 não por uma questão matemática e de regulamento, por uma questão de Eu acho justiça que da ele tua merece opinião. o 9 pelo Tá. que ele Tá foi. bom, eu vou entender o argumento de vocês. Pra mim ele tá na nota 8. Pra mim nota ele tá na 8? nota 8. Nota 8 pro Tostão. Então, beleza. Até porque na hora que chegar a briga do 10, eu vou argumentar porque que eu acho que o Tostão não deveria estar lá. Jairzinho 74. Cara, ele tem 2 gols, né? Um gol contra o Zaire e um gol contra a Que Argentina. essa Copa de 74 é complicada. E a no gente Brasil. precisa levar em consideração também que o time ali ele tinha um funcionamento um pouquinho diferente, o de 74. Era uma dupla de ataque, né? Começou com o Jairzinho e Leivinha. E o Leivinha era mais o Isso. 9, né? Era mais o centroavante.
e se machuca depois do segundo jogo. Isso a gente teve consultoria, né? A gente consultou o Mauro Betti, inclusive. Né? O Mauro Betti, inclusive, ele é o... Como é que é o nome daquele negócio da turma, que o patrono da turma? Patrono. O Mauro Betti representante de turma. Não, mas o que mais? É o... Paraninfo. O Paraninfo, sei lá. É o... Não tem quando você faz a monografia, que tem o seu consultor da monografia, qual é o nome? É o... Não é instrutor, não. Enfim, tem tempo, hein? É o cara que fala... É o meu... Nossa, esse é o problema. Aliás, se for... Vou ter que falar. Deixa isso pra lá, Orientador. O Mauro Betti é o orientador oficial do De 0 a 10. Inclusive, já fez isso ao vivo. Já fez isso. Durante a gravação, nós e aí ele foi falar que aqui. o Leivinha era titular, se machuca. Tava até jogando bem, mas se machuca. E aí o Zagallo muda e passa o Jairzinho pra ser o centroavante. Sim. Aí fica o Valdomiro de um lado e o Dirceu do outro. Ele muda o esquema. Então, assim, ele muda o esquema. E a gente resolveu escolher o Jairzinho porque o Jairzinho é quem fica no time mais jogos. O Leivinha sai logo no início. Eu acho assim, o Jairzinho, a Copa de 74, ela influencia muito na análise, né? De maneira geral. Uma Copa, por exemplo, que vai bater título, ela ganha peso. A gente não pode tirar claro disso. Que ganha. Ela ganha peso. E eu acho que não é uma análise da carreira do Jairzinho. Por exemplo, aqui tá Jairzinho em 74. A gente não pode levar em consideração o absurdo de campanha que ele fez em 70. Tem que ser de 74. Tem que servir só de 74. Eu acho que o Jairzinho... Até porque em 70 ele era o ponta pela direita. Exatamente. Né? Embora jogasse em outra função. Senão a gente não colocaria o ano da Copa ao lado do nome de cada um. A gente avaliaria soltos os caras. Exatamente. Né? Mas o Jairzinho, pra mim, vai ficar numa nota um pouco mais baixa. Colocaria ele pegando Jairzinho a Copa. de 74. Jairzinho de 74 na nota 4. O Jairzinho de 74, ele joga os dois primeiros jogos como ponta. Contra o Zaire, faz um gol e dá uma assistência. E depois ele faz um gol contra a Argentina, jogando como 9 só. Então, como 9, ele fez um gol em 5 jogos. 5 jogos. Ele fez um gol em 5 jogos. Então, nota 4, 9, você concorda? Eu acho né? Que uma nota 4. Com potencial de queda aí. Talvez a gente possa ter que reavaliar. Uma correção ali. Bob Dinamite, Copa de 78. Esse outro que entrou também de última hora, né? Bastidorzinho aqui que ele entrou de última hora. Segundo a orientação do nosso orientador de monografia, Mauro Betti, a gente queria botar Jairzinho em 74 e Reinaldo em 78. Leivinha. Não. A gente queria botar Jairzinho em 74 e Reinaldo em 78. Aí o Mauro falou, vai cometer uma incoerência, porque o Leivinha começa titular, o Jairzinho termina titular. Aí a gente usou o Jairzinho. O Reinaldo do Galo... Em 74. O Reinaldo do Galo começa titular e perde a vaga pro Dinamite, que joga os últimos 5 jogos. Então a gente mudou e botou o Dinamite. Obrigado, meu orientador, Mauro Betti. Tem lógico. Tá correto. Jogou mais jogos, né? O Dinamite jogou mais jogos que o Reinaldo. O Dinamite jogou mais jogos e fez uma boa participação. Ótima participação. O Dinamite nessa Copa, ele fez 3 gols, deu uma assistência num time muito travado. Esse time do Brasil de 78, que saiu com o rótulo de campeão moral, porque foi eliminado da semifinal para aquela Argentina, com tudo que tem colocado. Tudo que sabemos. Então tudo aquilo que a gente tem e invicto. Mas era um time muito travado, era um time que não conseguia produzir. E nesse contexto, o Dinamite ainda fez 3 gols. E o time melhora com ele, né? E o time melhora com ele. E o Dinamite, assim, as novas gerações não vão ver, o Dinamite era um senhor atacante. Craque. Era um atacante craque, era um atacante de nível... E depois... Arrisca dizer que entra na categoria do gênio, tá? E depois do fim de carreira... do fim de carreira, tendo o Romário se lançando, o Mauricinho, ele virou um camisa 10 só, só toqueira. Categoria do gênio, Dinamite. Jogadoraço, Dinamite. Eu acho que dentro disso aí é uma nota 7, eu acho. Acho que tá tranquilo. Nota 7 tá bem de boa. Mas aí... O cara que ganha vaga durante o caminho, que joga bem. Talvez a gente possa descer essa nota. Eu acho que nós 6. vamos descer. Mas hoje aqui vamos deixar por um momento. Tá. Vamos pontuar ela na 7 pra valorizar o momento e depois a gente vê. Isso, a posição inicial desse trio e depois as circunstâncias de regulamento podem nos obrigar a mudar. Chulapa 82. Chulapa 82, que inclusive, eu vou falar pra você, o meu centroavante continuaria sendo Dinamite em 82. Eu não consigo entender por que o time não foi montado com Dinamite, cara. Que é, assim, com todo respeito ao Chulapa, estamos falando de Roberto Dinamite. Eu não consigo entender. Essa questão aí é o seguinte, o centroavante de 82 era o Careca. Era o Careca. Que tinha arrebentado com o Guarani em 78, campeão brasileiro e tudo. E depois continua num nível excepcional. E era o centroavante. Ele se machuca às vésperas da Copa. E o Serginho Chulapa voava naquele início de anos 80 ali. Futebol paulista e tudo. Ainda era uma situação muito... Assim, muito... A seleção brasileira ainda era muito influenciada por uma disputa entre Rio e São Paulo.
E acabou que nessa situação, e nesse time de 82 ainda tem Minas muito, muito presente, com o Galo, né? Sim. Luizinho na zaga, Cerezo no meio, o Éder do Galo. Então, acho que ali a decisão do Tele foi colocar o Serginho Chulapa, que era um cara que se destacava muito em clubes paulistas e tudo. Pro time, o Serginho Chulapa era um excelente centroavante, do ponto de vista de 9. Não tinha tanta técnica quanto um Careca, não tinha tanta técnica quanto um Dinamite, mas essa decisão para o time foi ruim. Ela atrapalhou o time. Porque o Serginho Chulapa não estava no mesmo patamar dos outros tecnicamente. O Roberto estaria. Mas o Roberto acho que nunca fez parte do plano. Mas o Roberto é uma temporada de 81 antes da Copa, de 45 gols em 46 jogos. Exatamente. Temporada assim. Mas o Roberto nunca convenceu muito o Tele. E o Roberto fica no banco. Eu tava olhando aqui o SofaScore, ele fica no banco em 2 jogos em 82. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, para não falar bobagem. Mas a verdade é que ele nunca teve na... Ele nunca foi o cara do Tele, a verdade aqui, é essa. Ó, em 82, ele fica no banco em todos os jogos, segundo aqui o SofaScore. Ele não joga 1 minuto na Copa. Porque ele não era o preferido do Tele. Diante disso, o Serginho, ele faz gols na Copa, ele faz 2 gols, e ele é muito marcado por oportunidades perdidas, ele é muito marcado por atrapalhar a movimentação de Zico, de Sócrates, em alguns momentos. Então, assim, então ele era nota 3 para baixo. Ele era um senhor centroavante para a época, mas naquele time ele não encaixava. Só de encaixe. Naquele time ele não encaixava. Para aquele time, e eu conheço bem porque a coisa que eu mais li, mais estudei na minha vida é sobre a Copa de 82. Boa. Eu já li uns 20 livros sobre a Copa de 82, já li vários filmes, tudo sobre isso. O Serginho Chulapa, ele não era ruim como centroavante, ele é um senhor centroavante. Ele não cabia naquele time. Aquele time, as características, ele precisava de um Roberto Dinamite. O ideal era o Careca ou o Reinaldo, né? Até o Reinaldo. Na verdade, no mundo ideal, o centroavante daquele time era o Reinaldo. Mas que já não tinha joelho, já era coisa. Aí depois era o Careca. E depois o Dinamite, ainda, na minha visão, ainda era melhor pro time do que o Chulapa. Chulapa deveria ser a 4ª opção, acabou sendo a titular. E no jogo contra a Itália... Galera que reveja o jogo contra a Itália, tem chances perdidas bem relevantes do Chulapa nesse jogo. Pra mim é o nota 2. 2. Por tudo que você expôs aí, acho que não dá pra ser mais do que isso. Eu tô querendo fazer uma medição porque tem uma galera aí que vai brigar bem recente ali. Galera recente. Exatamente. Deixa eu ver, o Serginho foi mais que o Richarlison na última? Eu acho que o Serginho... Melhor ou pior? Você tá perguntando? Foi mais melhor. Na Copa, né? Na Copa. Cara, o Richarlison, minha opinião sobre o Richarlison é que... Vocês estão botando a carroça na frente dos bois. Deixa eu falar do Richarlison depois. Aqui, só pra bota no 2, depois a gente vê. Beleza. Bota no 2, depois a gente vê. Vamos na manha. Tá bom. Vamos avaliar o Careca juntos, o de 86 e o de 90? Pode ser. Então, vamos lá. Mas eu acho que o de 86 foi melhor do que o de 90. Muito melhor. Foi muito melhor do que o de 90. Eu acompanhei essas 2 Copas assim. 90 tem pouca coisa boa pra você destacar, né? Vamos falar a verdade, né? 90, o Careca, ele chega à Copa muito maior do que 86. Campeão em 90 italiano, ele já chega como o parceiro do Maradona. Final dos anos 80. Leva o Napoli a títulos. Personagem importante, né? O Maradona era o top, ele era o segundo. E ele entra ali numa espiral toda aquela seleção, que é uma seleção que eu tenho, ojeriza, que é uma seleção que na foto do coisa, tá todo mundo tapando o logo da Pepsi na foto oficial. É isso. Porque estavam brigando por premiação. Desculpa, Copa do Mundo. Desculpa, meu irmão. É Copa só do das Mundo, páginas mais vergonhosas da Copa história do da seleção. Mundo, meu irmão. Tem gente que fica aí, vai pintar rua, faz as coisas, falta o trabalho pra ver jogo, vocês estão discutindo premiação, vai pra... Então, assim, até pode discutir, mas quebra o pau internamente, né? Não protagoniza uma cena como essa, né? E resolve, claro. Que isso não pode ficar à frente da disputa de Copa. Por isso que tira essa porra da frente. Então, assim, o Careca em 90, ele é fruto de uma seleção caótica. Que, curiosamente, e acho que talvez seja uma ironia do destino, é eliminada na melhor atuação do time na Copa. Joga pra cacete contra a Argentina, que não tinha jogado na primeira fase, foi passa em terceiro. fétida. A Argentina passa em terceiro no grupo dela. Num grupo que tinha Camarões, e elimina o Brasil. A Argentina gosta desses dramas. Então, assim, adora. O Careca de 90, pra resumir, ele fez o básico. Ele fez o básico. Ele não foi nem é a cara da nota 5. Pode largar. É a cara da nota 5. Já o de 86. Ele mete 2 gols. O de 86, ele brigava pra ser artilheiro da competição. Sim. 5 gols. Ele faz 5 gols. O Lineker é artilheiro de 86 com 6.
brigava, jogando muito, sendo o protótipo do atacante. O Careca talvez seja o primeiro que mudou de centroavante para atacante. No Brasil, eu acho que ele é o primeiro a ter esse rótulo. Ele deixou de ser centroavante para ser um atacante. Atacante de lado, às vezes. O Careca era fantástico. Eu acho que a 86 é uma das eliminações do Brasil que claro que a 82 ela pesa muito, mas assim, é a mais sacanagem. Assim, sabe? Com os deuses do futebol fizeram uma sacanagem com a gente. A verdade é essa. Porque o time jogou bem. No jogo que é eliminado contra a França, ele joga melhor que a França. Porra, tem um pênalti que pega na trave, volta nas costas do goleiro e entra. É requinte de crueldade atrás de requinte de crueldade. Sacanagem com a gente, sacanagem com o Zico. Porra, tem um pênalti e sacanagem com o Careca também. Que fez uma excelente Copa do Mundo. Tem um pênalti perdido pelo Zico, e é uma história curiosa que o Zico me contou certa vez, e que vai estar no livro que o Mauro Betti está lançando daqui a pouco. Spoiler do livro, então, né? Mas eu contei essa história já. Tá. Que o Zico diz que a esposa do Zico falou, no jogo antes da França, é Polônia, né? É Polônia? É Polônia. Jogo antes da França é Polônia. E tem um pênalti. E o Zico deixa o Careca bater porque o Careca tá brigando pela artilharia. Eu já ouvi isso. E a esposa do Zico, a Sandra, fala assim, por que você deixou o Careca bater? Porque ele tá brigando pela artilharia. Ele falou, eu acho que nunca deve botar azeitona na empada dos outros. E o Zico fala que talvez se ele tivesse batido aquele pênalti, talvez ele estaria mais confiante. Ou estaria mais confiante para bater da França, ou se ele tivesse perdido, ele não bateria. E deixaria o Careca bater e deixaria bater. Bom ponto. São detalhes que mudam a história. Excelente ponto, mano. Não justifica, o Zico perdeu o pênalti. Na história. Não é culpa do Careca. Não é culpa da Careca. Isso mostra o tamanho que tem o Zico também, né? De reconhecer, às vezes, cara, se eu tivesse tomado uma outra decisão, teria sido melhor para a seleção. Pior para mim, mas melhor para a seleção. Muito doido, né? O Zico que de nobreza nisso aí. Mas o Careca joga muito em 86. Eu acho que ali é um do cara que cabe uma nota 7 ou 8. 7 ou 8. Acho que o 7 fica legal, Pode ser o 7, pode ser o 7. Eu acho que encostaria muito no 8, assim. Também acho. Encostaria demais no 8. Wallace, aí agora é aqui, ó. Vem. Agora vamos lá. Vem. Romário 94. Segura. Ronaldo 98? Não segura. Não. Segura o outro. Não, segura o outro, mas vai pro 9. Segura o outro, Ronaldo. Já segura o outro, Ronaldo. Segura o Ronaldo 2002. Mais alguém? Não. Mais alguém não. Demorou, mas esse programa vai ter um Romário contra Ronaldo. Como eu gosto dessa discussão. Aconteceu. Eu adoro essa discussão. Tá, o Ronaldo 98, o último ato tirou o 10 dele, né? Pra mim é 9. Dele e do Brasil, né? Pra mim é 9. O último dia da Copa. Se você pegar... Horas antes. As horas que antecederam a final. Assim, se você pegar a Copa do Ronaldo em 98, brincadeira. E era um Brasil com muitos problemas coletivos. Era um Brasil que o Zagallo viajou, na convocação ele escalou a seleção. Cara, isso é uma coisa de maluco. Convocou 2 meses antes, 3 meses antes. Ele falou, eu já queria dar pra vocês o time titular. Aí ele, como assim? Não, meu time titular. Meu time titular vai entrar em campo contra a Escócia assim. Tafarel, Cafu, Júnior Baiano, Aldair, Roberto Carlos, Sampaio, Dunga, Giovani e Rivaldo. Romário, porque na época o Romário estava cortado, Romário e Ronaldo. Aí tem 2 trocas, né? Esse será o meu time titular. Durante a Copa. Só teve uma troca. Pra estreia só teve o corte do Romário. O time estreou esse mesmo time, com o Bebeto no lugar do Romário, que tinha sido cortado. E a convicção do Romário durou 45 minutos. Do Zagallo. A convicção do Zagallo durou 45 minutos. Uma convicção que durou 2 meses, ruiu 45 minutos. Porque no intervalo ele tirou o Giovani, que não foi titular mais. Tava 1x1 no intervalo, né? Tava 1x0. Acho que a Escócia chegou empatado. Tava 0x0. Tava 0x0, né? Então era isso. Não, eu sei que o Giovani... tava 1x0 Escócia. Acho que o Brasil não tava ganhando o jogo no intervalo. Não tava, com certeza não tava ganhando, mas eu acho que tava 1x0 É que aquele gol da atrapalhada lá, olha lá, ó. Porque o Brasil faz um gol no escanteio. 1x1, tá bom. Brasil abre no escanteio, acho que o César Sampaio na cabeça. E aí a Escócia empata. Isso, Escócia empata. Então assim, o gol do Brasil é do Boyd contra. Isso, que é o Cafu, bate, aí bate nos 2 caras da Escócia. E aí acaba. Ele fala assim, tá bom, sai, Giovani. Sentou, não jogou mais a Copa. É mais ou menos o seguinte, vamos dar um exemplo. Tu noiva durante 4 anos. Certo. 4 anos tu noivou com a tua namorada. Cuidado com esse tipo tô tranquilo. Tô tranquilo. Não, esse é tranquilo. Tô tranquilo. Eu já sei onde ele vai chegar. Eu não sou, como diria o Tropa de Elite, tinha o cara bom e o cara maluco. Escolheu o cara maluco. Eu sou o cara bom. Eu sou o cara bom. Tu noiva durante 4 anos. O cara errado. Azevedo tem 2 filhos. Tinha 4 anos noivando. Aí tua mulher casa com você.
ou você casa com a sua mulher, dá um mês, tu não aguenta mais, separa e vai embora e um abraço. É mais ou menos o que aconteceu com o Zagallo. Exatamente. Poderia ser o contrário. Já vi acontecer. Sim. Já vi acontecer. Então, assim, e o Ronaldo, ele arrebenta com essa Copa. Arrebenta. Ele é... A semifinal contra a Holanda é um Então, assombro. O Ronaldo nessa Copa, ele é 9 e 10, junto com o Rivaldo. Em vários momentos, o Ronaldo, se eu não me engano, termina essa Copa com 4 gols e 3 assistências. Os 4 gols eu lembro de cabeça, porque é um contra o Marrocos, também, mas 2 contra o Chile e um na semifinal contra a Holanda. É coisa pra caramba, porque são 7 participações em gols em 6 jogos, porque o último jogo não conta. O último jogo ele só esteve em campo. É muito ali. triste, né? É uma das páginas, pra mim, mais tristes. Claro que tem um pouco de pachequismo aqui, de seleção brasileira. Não, mas é pra uma quem das gosta de páginas futebol, mais tristes da Copa do Mundo, mano. Você pegar o principal jogador da Copa. Vamos comparar com a de 2022? Chega o Messi pra final da Copa do Mundo 2022, França e Argentina. Pô, ele tem uma convulsão antes da final. Pô, é muito pesado, é muito pesado. 4 gols e 3 assistências num time com graves problemas coletivos. A Copa dele é fantástica e tomando porrada a Copa inteira. Porque hoje, você fala assim... porrada de marcador. Porrada de cacete crítica, mesmo. Não, é pau porque mesmo. Hoje, pau quebrando. Se você olhar, o cartão amarelo e o cartão vermelho protegem mais do que em 98. Muito mais. Então, assim, ele apanha o jogo todo. Então, assim, é uma Copa fantástica. Pra mim, é nota 9, sem dúvida. Já o Ronaldo de 2006... Isso faz parte de um contexto muito complicado. Parece até um pouco um contexto de 74 do Jairzinho. Até um pouco pior, vai? Até um pouco pior. Pô, acho bem pior. Acho. Pior, né? E assim, quando eu digo faz parte do contexto, não quero dar a interpretação de que existiam culpados muito maiores. Ele é um dos grandes... A postura do Ronaldo é uma das grandes responsáveis pelas cenas que a gente viu. Entendeu? A cena de namorada, noiva, esposa, dentro do campo, no treino, era dele, assim, era a namorada dele, noiva dele. Tudo bem que alguém permitiu. Claro, um abraço pro Carlos Alberto Barreira, um abraço pra direção da CBF. Naquele bunda lelê que foi a Copa de 2006, o Ronaldo participou diretamente disso. Vou ser até bem sincero, eu acho que ele é a cara do vexame. Mas, do quarteto de frente... Ele foi o melhor. Ele foi o melhor. E é muito curioso isso, porque pra mim o pior é o Ronaldinho, né? Que foi patética a Copa do Ronaldinho. Depois é o Adriano. Depois é o Adriano. O Kaká faz um trabalho muito interessante de falar, beleza, é muito cobra aqui, eu vou ficar num papel um pouco mais de apoio, mas já era. E até faz o gol da vitória contra a Croácia na estreia, né? Contra a Croácia e tudo. Mas o Ronaldo tem 3 gols, né? O Ronaldo tem 3 gols. E acho que fica muito claro ali que o Ronaldo não tinha tanta condição física ali. Mas como o Adriano, pra jogar, como o Adriano na Copa esteve pior que o Ronaldo... Fisicamente, inclusive. Fisicamente e jogo. O Adriano tava fisicamente grande também. Então, assim, é uma Copa abaixo. Agora a gente tem que ver, talvez fazer um ajuste aí de Copa. O Careca de 90 foi melhor que o Ronaldo de 2006? Eu acho que foi. O Jairzinho eu já não acho. O Jairzinho, eu acho que... Tá resolvido. O Ronaldo de 2006 na nota 5. 6 e o Ronaldo e o Careca... de 2006 para 5. Tá feito. Tá justo. Tá feito. Tá justo. Acho que é isso. Não tem... Nossa, vai ter muito pouca nota repetida mesmo, mano. Vai. Agora que eu vi, mano. Só tem 3. É mesmo, mano. Hoje... E uma já foi, né? Que é o 7. Uma já foi, a outra é um 9. A outra é o 9, provavelmente. Não, são 3 notas. Não, o 9, uma outra que já tá definido que é repetida. É a 9 que vai Romário ou Ronaldo. Isso. Rapaz... Luiz Fabiano. Cara, o Fabuloso, eu vou falar pra você, ela é uma Copa padrão, assim. Ela é uma Copa que ele tem um péssimo jogo de estreia contra a Coreia do Norte, péssimo. Vale lembrar, o Brasil estava empatando com a Coreia do Norte até faltar 10 minutos pra acabar. Pô, doideira, né? E o gol do Maicon, um gol que ele tira da cartola. Ele tira da cartola, ele tá na linha de fundo, paralelo à linha de fundo e consegue mandar a bola pro gol. E se não me engano, ele tem outro igual. O Maicon tem um outro igual, é a especialidade do homem. Só que, aí, por exemplo, o jogo contra a Costa do Marfim, que era um jogo difícil, gente. Precisa lembrar que a Costa do Marfim tinha Drogba. A Costa do Marfim era uma época que tinha, por exemplo, a zaga tinha o Kolo Touré, no meio tinha o Yaya Touré, nas laterais tinha o Eboe, que jogou no Arsenal. Então, assim, era um time enjoadinho, tá? Era mais ou menos como o Senegal foi em 2022. Era uma boa seleção. E ele decide. Ele decide esse jogo fazendo um golaço. Tudo bem que ele faz um gol matando na mão, né? Hoje aquele, no VAR, acho que aquele gol seria anulado hoje. Anularia. Acho que hoje mataria, porque ele mata aqui, né? Assim, né? Ele mata mais ou menos aqui. Eu acho que hoje anularia. Mas enfim. Mas ele joga muito bem. Aí, por exemplo, nas oitavas contra o Chile, ele marca gol de novo, faz o papel dele. Só que no jogo decisivo, por exemplo, contra a Holanda, que é o jogo que você precisa do teu centroavante, pô. Você precisa dele. Ele vai mal. Ele vai mal nesse jogo. Então, eu acho assim, acho que o Luiz Fabiano, ele era um dos jogadores importantíssimos para aquela seleção, para aquele ciclo. Pro ciclo todo foi. Pro ciclo do Dunga. Ele arruma o espaço dele mais
dos 2 últimos anos. Antes o Wagner Love joga bastante tempo com Dunga e tudo. Mas, e ali ele vira um cara muito importante para aquela reta final, para a Copa América eu não acho que ele não estava em Copa América era o Wagner Love, titular. Era o Wagner Love, tinha o Júlio Batista que fazia, mas enfim. Mas aquela reta final de Copa das Confederações que o Brasil ganha, eliminatórias. Sul, eu lembro de um jogo contra a Argentina em Rosário. Jogo contra o Uruguai, Nossa. o Luiz Fabiano meio que, acho que o Dunga quase ia ser demitido e ele faz, então ele é um cara importante para ali. Na Copa ele chega baleado, ele chega machucado. Ele e o Kaká, que eram 2 jogadores. Aquele time, ele era baseado em três pilares, basicamente. O Júlio César, o Kaká no meio e o Luiz Fabiano na frente. O Kaká e o Luiz Fabiano chegaram à Copa mais ou menos e o Júlio César falhou no jogo importante. Na hora H, né? Então assim, eu acho que é uma típica nota 5. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Faltou ele na hora decisiva, mano. Faltou legal. Agora nós temos um que foi chamado de Cone, outro que foi chamado de Gabriel Jejum. E volante, né? O volante Gabriel Jesus. Assim, jogadores que saíram, tô falando, chamados pela opinião pública, a torcida, parte da torcida, assim, foram caras muito criticados. Posso falar? Pra mim não tem comparação entre as 2 Copas do Mundo. De verdade, mesmo que a Copa do Mundo do Fred seja muito ruim, mas a do Gabriel Jesus... A do Gabriel Jesus pra mim é incomparável. Mas a gente tá pegando por quê? Porque o Fred fez um gol e o Gabriel não fez nenhum? Não só porque, isso. Assim, o Fred, pro funcionamento daquele time, que era um time fraquíssimo. Gente, pega a escalação daquele time. Né? O coletivo. Não só o coletivo, como vários nomes também. Não são tantos jogadores de seleção brasileira. Vários deles, vários. Mas acho que a época não tinha muita coisa melhor. Pode ser. Perfeito. Mas era fraco, mesmo assim. Dito isso, era fraco. Tá. O fato da gente não ter melhores não quer dizer que não era fraco. Era fraco. Era fraco. O Fred, ele é vítima de um sistema fraquíssimo do... Um coletivo que não existia. Um coletivo que não existia, que não é o caso do coletivo do Tite. E um treinador que nem fez o ciclo todo, existia. Que foi chamado pelo Marinho pra virar escudo numa Copa do Brasil. A gente sabe todo o contexto da escolha do Filipão. Que jogava no Canadá, que a gente precisa lembrar. Então, assim, eu acho que o Fred é muito mais vítima do sistema, como diria o Capitão Nascimento, do que o Gabriel Jesus. Esse ponto é muito importante. O Gabriel Jesus jogava num time estruturado. Estruturado, fez parte do ciclo. O contexto era muito mais favorável ao Gabriel Jesus do que era ao Fred. Mas ao mesmo tempo, só fazendo uma defesa aqui do Gabriel Jesus, o funcionamento, o que era pedido para ele fazer em termos de se doar ao time, ele fez. E ele contribuía para a consistência do time, né? Então, contribuía, mas, por exemplo, na eliminatória ele fazia muito gol. Fazia. Então não quer dizer que no esquema dele, o centroavante poderia não fazer gol, tipo o Tostão, que no esquema de 70, não fazer gol pro Tostão não era um problema. Era esperado do Gabriel Jesus gol, sim, porque ele fez em vários jogos importantes. O Gabriel Jesus é o seu 0. Então. Tranquilo. Eu tenho muita dúvida desse 0 entre Gabriel Jesus e Fred, mas beleza, o Jesus no 0, o Fred no 1, acho que... Eu tô com o Wallace totalmente contra. Mas eu tenho muita dúvida. Principalmente pela questão do contexto. Eu acho que produzir pro time, né? O gol do Fred é contra o Camarões, que é o jogo... Não tô nem contando isso, tô falando de outra coisa. Tanto que eu nem usei na argumentação. Mas eu fecho com o Wallace. Gabriel Jesus na nota 0. Eu acho que o Jesus produziu muito também. O Fred, em 2014... E só pra constar, o Fred não é culpado do 7x1, inclusive... Pô, não mesmo. Eu acho que o maior erro do Filipão no 7x1, pra mim, foi ter tirado o Fred esculacho, de campo. Porque, foi o famoso esculacho. Meu amigo, se tá lá 7x1 no lombo, eu não tiro ninguém. Mas é isso. Tira o cara pra torcida vaiar, chamar de Cone, e aí, de repente... E tem outro ponto sobre Fred. Não sei se foi essa a intenção do Filipão, mas apareceu pra muita gente. Mas foi o que foi. Mas foi o que foi. Foi o que foi. Foi o que foi. Ótimo. Ali, meu amigo, deu 7. Eu vou falar, eu vou ficar aqui em pé do lado de vocês, mas não vai sair ninguém. É isso. Todo mundo vai terminar. Só sai se quebrar a perna. Nem adianta dar migué. Não vai sair. A gente fez essa merda, a gente vai terminar. Perfeito. Quando no momento que você bota pra tirar o Fred, você passa pra todo mundo, você dá o... Culpa é dele. Não, você dá o... Você joga na Cova do Leão, né? Você joga no Leão, né? O Leão tá lá com a boca aberta, o público querendo sangue, você joga o cara lá. Então, assim, eu acho isso... Eu acho que ainda tem um outro ponto. E só pra constar, o Fred foi artilheiro do Brasileiro 3 meses depois da Copa do Mundo. 4 meses depois. Eu acho que o Fred, em 2014, a gente olhava assim, Fred tem que ir pro time reserva? Não. Que era o Jô no banco, né? Não, acho que o Fred precisaria jogar melhor. O Jesus deveria ter ido pro banco. O Firmino, na Copa, mostrou que deveria estar no time titular. Inclusive, é reputado ao Tite ter demorado a tirar o Jesus e botar o Firmino, né? A gente acha... Ele faz isso contra... Não faz contra ninguém. Não, ele bota o Firmino no lugar no México. Não, o Firmino é titular um jogo. Eu acho que não é. Eu acho que não é. Não? Não é. O Gabriel Jesus participa do gol do Fernandinho, pô, o gol contra. É ele no primeiro pau que ele fura a bola e a bola pega no Fernandinho. O Firmino não foi... Não, ele joga contra o México e faz um gol.
Ele entra durante o jogo contra o México e faz um gol. Ele não foi titular em nenhum Não foi titular em nenhum momento. O Gabriel Jesus era jogador de confiança do Tite. Verdade. O Richarlison vai ficar... Piorou, né? Porque realmente ele tinha que ter mexido, porque as atuações eram muito ruins. O Richarlison vai ficar na nota 3? Cara, é muito doido, porque qualidade, eu não tenho nenhuma dúvida que Serginho Chulapa e Fred são muito melhores do que o Richarlison e que o Gabriel Jesus é melhor do que o Richarlison também. Mas a gente precisa analisar a Copa, precisa ser justo. A Copa do Richarlison não é uma Copa desastrosa no nível de lá. Tem 3 gols, é um cara que faz um gol de voleio, um belo gol de voleio. Faz um gol nas oitavas de final, gol da Copa. Premiado então tá justo a notinha 3 pra ele ali. Tá justo. Tá justinho. Tá justo também, porque quando no jogo mais importante não teve, né? Ele tava baleado, né? Tem um papo que ele tava machucado também. É uma conversa que tem. Numa dessa, até uma dúvida do Jairzinho aí de 74. Eu tenho, mas... Eu tô confortável com o Richarlison na nota 3. Eu tô. Vamos para a decisão. Ai, chegou, hein? Essa pra mim... dificílimo. Lembrando que não é o vida e obra, né? Não, é Copa de cada um. Se atendo à Copa de cada um. Eu tenho meu vencedor, eu também, claro. tranquilo mais ou menos, mas é brabo. Essa é a discussão, tô dizendo aqui, é a minha opinião. Essa é a discussão mais difícil do futebol. Qual que é a discussão que você quer? Propõe aí. Messi, Cristiano Ronaldo? Messi, Cristiano Ronaldo, pra mim, eu não acho é mais difícil. fácil. Ela é mais fácil. Pelé e Messi, porque você tem, é mais fácil. você tem argumentos muito claros, né? Você tem uma separação muito evidente. Que talvez seja mais difícil hoje, seja talvez até Pelé e Messi pra muita Messi gente. É difícil. Mas eu acho tem um mais vencedor, fácil. mas... Pra mim é o Pelé mais fácil. A cada vez que você muda o recorte, ela muda o campeão. Pra mim, cada vez que você muda o recorte, ela muda o campeão. É muito difícil. Qual recorte, então, você vai levar em consideração? Nesse recorte, vamos lá. 7 jogos de Copa de cada um, 94 e 2002. Ai, cara, é isso. Eu adoro essa discussão, mano. Nesse recorte, é o seguinte. Pra mim, tem um jogador... Pra mim, os times não seriam campeões sem esses caras. Sem esses caras. Sempre lembrando que o Parreira não levaria o Romário se o Evair não tivesse machucado. Isso é importante ser dito. Eliminatórias da Copa, o titular do Parreira era o Evair e ele se machuca, se eu não me engano, antes do jogo contra a Venezuela, é cortado. Pro jogo contra o Uruguai, que não dava mais pra chamar, pro jogo contra o Uruguai, o Parreira vai lá e chama o Romário, que por decisão dele estava afastado do grupo e não iria à Copa do Mundo. Isso é importante ser dito. O Romário não iria à Copa do Mundo. A verdade é essa. Não acredite no que fala. O Romário, por decisão de Carlos Alberto Parreira, não iria à Copa do Mundo. O Evair se machucou, o Brasil estava meio que pendurado pro jogo final contra o Uruguai. Tudo bem que o empate classificava o Brasil, tinha que perder pro Uruguai dentro de casa. Mas aí foram chamar o Romário faz uma das maiores atuações individuais que eu vi na minha vida, no 2-0 contra o Uruguai. E aí ele vai para a Copa. O Romário não iria para a Copa por decisão do Carlos Alberto Parreira. Isso é importante ser dito. É mesmo, é bizarro. E é loucura parar para pensar nisso. Loucura. Mas vamos lá. Eu acho que Romário e Ronaldo. Durante as Copas, para mim é muito parecido. O Romário chama a responsabilidade em jogos importantes, o Ronaldo também. Jogos até com assistência. Por exemplo, o Romário, no jogo que ele não faz o gol contra os Estados Unidos, que o Brasil tá com um a menos, tem até a saudosa narração do Galvão Bueno, vambora baixinho, a esperança é você, que é absurdo essa narração. É o assistência pro gol do Bebeto. Eles aparecem. Na semifinal é 1-0 gol do Romário, 1-0 gol do Ronaldo. E aí, pra mim... Uma jogada em que ele vai buscar a bola lá fora, né? Pra mim, o recorte que me faz escolher o Ronaldo é a final. Pra mim, o que me faz escolher o Ronaldo é a final da Copa do Mundo. A final do Ronaldo é uma final que termina com 2 gols. É uma final que é um gol que ele acredita na jogada, que vai lá bater. Um gol depois que é... Ele acredita 2 vezes. Né? 2 vezes, ele rouba a bola. Porque ele rouba a bola, ele volta pra roubar a bola. O Rivaldo não devolve o passe pra ele. Depois nós viríamos a descobrir por que ele não devolve, porque ali era, o Ronaldo roubou, saiu, deu no Rivaldo, 1-2. Era 1-2 de videogame. Era 1-2 de videogame. E o Rivaldo manda o... Tudo bem que a bola é cheia de efeito. Sim. O Can falha, mas a bola é cheia de efeito. Mas o Ronaldo acredita. Não era uma bola simples, ele acredita pra fazer o gol. E aí depois ele ainda faz o segundo gol. De novo com o Rivaldo fazendo um corta-luz mágico, que mata a defesa. E aí você tem um negócio que assim, pra mim é isso. O Ronaldo é o cara da final da Copa, o Romário está no bolo, né? Porque durante o jogo é 0-0 e ele bate o pênalti dele com maestria, bate o pênalti dele. Então eu escolhi o Ronaldo por isso. Só que, curioso, que eu recentemente revi essas 2 finais. Tem coisas bem relevantes.
O Romário perde um gol sem goleiro na final de 94. Sim. Tem gente que esquece isso. Sim. Um gol sem Palhuca já tinha goleiro. ficado pra trás. Um gol sem goleiro. E ele perde alguns contra a Suécia. No E jogo outros que ele contra a faz Suécia. 1x0, o jogo contra a Suécia, eu também já vi, recentemente, acho que durante a pandemia, eu vi quase todos os jogos de 94. O jogo contra a Suécia, se o Brasil fizesse metade das chances claras, era 4x0. Se ele acertasse metade das chances claras, foi 1x0. E contra a Itália também, Vess. Olha contra a o Itália, jogo, acho por que exemplo, menos. tem um gol sem goleiro perdido pelo Romário, Tem tem outro um pelo gol sem Mazinho. goleiro perdido pelo Mazinho, que tem ele- um gol praticamente sem goleiro perdido pelo Bebeto. Era uma final que o Brasil criou pra ganhar no tempo normal. Mas dito isso, cara, é o Ronaldo, assim, a final do Ronaldo, ela define então, pra mim. Eu tendo a concordar, mas tem uma coisa que me deixa cabreiro, que é, eu tenho convicção que o Romário é o melhor jogador da Copa de 94. Todos concordando. E 2002 você tem dúvida. E no 2002, Eu não tenho dúvida. pra mim, o melhor jogador da Copa de 2002 se chama Rivaldo. Eu não tenho, pra mim foi o Ronaldo. Então, bem pra discutível. mim... Mas é um bom ponto. Pra mim, mas é um ótimo ponto. Mas pra eu prefiro mim o e Ronaldo. pra outras pessoas, por exemplo, o Filipão diz que o melhor jogador da Copa é o Rivaldo, que era o comandante daquela... eu tô pegando o Filipão porque ele era O Rivaldo foi... Talvez o Rivaldo tenha sido o melhor jogador da Copa de 2002 e o Ronaldo mais decisivo. Talvez isso, Pode ser. Mas a questão mas coloque as coisas nas caixinhas devidas. os últimos 3 gols do Brasil na Copa são do Ronaldo. Tá, mas com contribuição, principalmente nos dois da final, uma contribuição muito importante. Mas o da do semifinal Rivaldo, não, né? O da semifinal é um jogo, Semifinal, é um gol a sozinho. assistência é do Esse Gilberto aí, Silva. eu entendo os argumentos, Eu tô mas eu com não Wallace. abro mão do Ronaldo. Eu tô com o Wallace, mas o ponto que o VSR faz é fico na muito, dúvida. Como muito sempre, importante até mesmo para uma questão de estabelecimento de justiça. A gente não pode falar da Copa de 2002 Tanto é que o enaltecendo o Rivaldo Ronaldo. ganhou uma estafeta aqui de ganhou. maior camisa 10. Ganhou. O Rivaldo ganhou. Não é que ele ganhou. O de 0 a 10. Ele ganhou o 10 e o 9. Ele ficou no 10 e o 9. É porque ele ganhou do Zico no Ganhou final, do Zico, não foi? cara. A gente não pode falar de 2002 enaltecendo o Ronaldo. Mas o Ronaldo sem, tem um 10 e um 9 aí. Agora vai ter um 10 e 9, é verdade. sem enaltecer o que o Rivaldo fez na Copa Ou também. seja, Então que tá geração bom. vivemos, né? Nossa Senhora. Posso falar uma parada? Eu Que eu tenho entendo o eu tenho argumento. dúvida no voto, mas... Eu entendo. Ganhou o Ronaldo? Ganhou o Ronaldo. Posso Ganhou o Ronaldo. sugerir uma Bom, parada? os gols da final, esse foi um critério esse é muito um bom. ponto importante. Muito bom. Que é o seguinte. Embora o Romário tenha chamado a bronca pra bater pênalti, sem treinar pênalti. Sim, total. Ele falou, quem vai bater? Todo mundo olhando. Eu bato. Dá em mim. E ele não batia pênalti. Inclusive o dele é o que vai na trave, né? Na trave. Bate na O dele que trave vai na entra. Não, mas é muito bem alto, batido. É, mas muito bem batido, mas vai na trave. Posso sugerir uma parada? Pode. O Romário e o Ronaldo são tão destacados, inclusive do Ronaldo de 98, que eu deixaria só o Romário na 9. Eu deixaria só o Romário na 9. E aí o Ronaldo de 98 você jogaria pra 8? Pra 8. Eu jogaria o Ronaldo de 98 pra 8. Assim, Tá bom. o Romário é Tá bom. muita coisa. Simbolicamente eu entendo o que você tá Simbolicamente, querendo. Eu entendi. O Romário é muito acima. O Romário é muito acima. O Eu Romário acho. ganhou a Copa, né? Cara, mas Ronaldo vencedor, Romário na 9. É isso aí. Gostei. Tem Toma, aqui, ó. um valor simbólico você ter o Romário isolado na 9. Pô, vale muito, vale muito. Cara, Mesmo que o Ronaldo mereça joga muito. em 98 é brincadeira. Não, eu entendo o teu argumento, mas eu pô, sei, o Romário é muito grande, Não, o 94. Romário é isso mesmo. Não, acho que tá bom. Aqui, ó. Cara, gostei. Gostei. o argumento Estou é muito orgulhoso. bom. Estou O argumento orgulhoso é do muito quadrinho como ficou. Deixa-me ver, Gostei. deixa-me rever. Gostei. Acho que é isso Tá aí justo. Hoje você não vai mexer em nada do final. É, não vai isso. não, Vai não. É isso mesmo. Vai não. Chulapa e Richard, só a produção lá. Não, Querendo calma, trocar. produção. É Calma. assim. Poderia mesmo. Poderia trocar. Chulapa, Richarlison e Jairzinho. É muito ali. Eu posso fazer uma sugestão? Lá vem. Passar o Careca de 90 pra 5 e o Dinamite pra 6. Porque o Porque- Careca de 86 jogou bem mais do que o Jogou Dinamite. bem, o Careca de 86 jogou mais que o Dinamite e o Careca de 90 é muito alinhado com os outros dois. Tá bom, fechou. Tamo É. junto. Alinhado. Alinhado. Perfeito. Mas eu não inverteria Chulapa e Richarlison, não. Acho Não, que o também Richarlison não. ele Isso, não isso, comprometeu é isso. o funcionamento do time de Fechou. 22 O Careca como... 86 joga E pra com cacete. isso, repetimos só 2 notas. A gente achou que ia repetir 3, só repetimos 2 Eu não notas. inverteria 2 e 3, porque o Richarlison ele não compromete É verdade, a é. mecânica do time de 2022, exatamente, como não, o compromete, desencaixe com o Chulapa atrapalhou Perfeito. em 82. Eu Perfeito. manteria aí. Fechamos? Gostei. Quanto tempo foi esse programa? Quarentinha. Um dos menores, né? Um dos menores. Acho que os primeiros foram. O primeiro foi 42, se não me engano. Que a gente ainda tava meio travado, né? A gente foi se soltando, aí vai ficando Resumo muito à da história, vontade. o próximo Foi pegando é uma hora- intimidade. Então. Intimidade é uma M. Hoje, já. hoje 1 hora e 40 o próximo. Hoje, Próximo já, que 1 hora e 40. essa palavra tá muito em moda, hoje vivemos o auge do de 0 a 10. Nossa, Isso, cara, é isso, É estamos muito emocionante, né? no topo. Ver o que estamos vendo 0 a 10 assim. Obrigado Muito legal. a todo Obrigado mundo, mesmo, cara. galera. Obrigado a todo Bom saber mundo. que a galera tem, Muito obrigado tem o aguardado. retorno que as pessoas Claro, dão a galera a tá gente. aguardando com ansiedade as segundas-feiras, tem curtido, tem se divertido. O Pô, a gente melhor tá muito feliz com comentário. isso. Sabe qual é o melhor comentário que eu acho que tem do 0 a 10? É o seguinte:
Adoro esse programa. Dito isso, trocaria todas as notas. Amo o programa muito bom, mano. E amo Não, mais eu ainda acho- discordar de vocês. É muito bom, Eu acho, inclusive, que a gente deveria disponibilizar o template do É 0 mesmo. a 10 para as pessoas fazerem. Vamos pensar nisso. muito vamos bom, pensar muito bom. nisso. Bom, deixa o like aí. Template é o, pra quem não sabe, template é o... Arte. É a arte do de 0 a 10. A gente pode disponibilizar até para concorrência também. Exatamente. Eles já fazem sem o nosso Facilitar pra template. concorrência, Vamos facilitar também, não tem problema nenhum. Deixa o like aí, semana que vem a gente tá de volta. Beijo, tchau. Valeu, tchau. Ai.